Fala, Doc, beleza? Meu nome é Marina Assunção e hoje a gente vai falar sobre os princípios do SUS. Nessa aula, a gente vai abordar ali um pouquinho sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde, de novo, e também sobre a Constituição de 1988. Porque, assim, não tem como a gente falar de SUS sem falar sobre esses dois eventos que foram super importantes para a criação do SUS, né? E também sobre os princípios e diretrizes do SUS, a gente vai entender o que são esses princípios e essas diretrizes, os princípios doutrinários e éticos, né, que podem ser chamados desses dois nomes, e também os princípios organizativos, que também são chamados de princípios operativos. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você pausar essa aula e tentar responder essa questão. E aí no final da aula eu te dou a resposta, beleza, Doc? E aí, Doc, a gente vai falar novamente sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Lembra que durante esse momento estava acontecendo diversas ações em relação a mudanças no setor da saúde, como, por exemplo, o movimento pela reforma sanitária. Além disso, a gente vai ter a aprovação da Constituição Federal ali em 1988, e dentro dessa Constituição a gente vai ter a inserção das políticas públicas de saúde. Então, o SUS ele vai ser definido como um setor organizado de forma mais descentralizada e hierarquizada e com participação da população. E aí, a gente tem 3 princípios básicos do SUS, né, que a gente está cansado de ouvir falar já, que é a universalidade, a equidade e a integralidade. Vamos entender como que isso funciona? Então, Doc, a gente precisa entender quais que são essas diferenças entre os princípios e as diretrizes do SUS. As diretrizes, basicamente, ela vai funcionar como se fosse um GPS, então ela vai guiar os princípios, para que esses princípios consigam ser aplicados no sistema de saúde público aqui no Brasil. A gente vai ter 2 princípios, que são os princípios doutrinários e os princípios organizativos. Os princípios doutrinários aquelas 3 palavrinhas que a gente está cansado de ouvir, né? Que é a universalidade, a equidade e a integralidade. A equidade, tenta não confundir não, né? Não confunda equidade com igualdade. A gente já vai entender qual que é a diferença dessas 2 palavras quando a gente aplica aqui no SUS. E aí os princípios organizativos, eles vão ser a regionalização e a hierarquização, descentralização e comando único e também a participação popular. Doc, é muito importante que você tenha em mente, na íntegra, os textos principalmente alguns capítulos, alguns artigos que caem nas provas do mesmo jeito que está ali seja na emenda, seja uma lei, seja qualquer coisa, assim. Esses textos, às vezes não, né? Tem alguns textos específicos, principalmente esse aqui que eu trouxe para vocês, que é o artigo 7 aqui, que ele cai dessa forma nas provas. E aí o que acontece? O capítulo 7 aqui, dos princípios e diretrizes do SUS, ele fala sobre as ações e os serviços públicos de saúde. E aí, Doc, principalmente essas 3 coisas aqui, que eu acabei de falar para você, né? A universalidade do acesso aos serviços, a integralidade da assistência e aqui a participação da comunidade. Esses temas, eles caem bastante em prova, então printa aí essa tela, faça a sua anotação, que esse capítulo 2 tenha certeza que em alguma prova que você vai fazer, seja de residência, de mestrado, ou mesmo da sua faculdade, pode ser que caia dessa forma aqui. E aí, Doc, eu trouxe um macete para você tentar entender como é que funciona ali na prática essas diretrizes do SUS e esse funcionamento em si, né? Então tá, digamos que o SUS, quando ele vai ser aplicado, ele precisa traçar um caminho. E eu tenho um caminho, só que eu não tenho um mapa para chegar lá. Eu tenho um objetivo. O meu objetivo, o meu destino é a população. Então, como que eu vou atender uma população? Eu tenho muitas ideias, essas ideias aqui são os meus caminhos. Então, eu preciso disso para chegar ali no meu objetivo. E aí eu tenho os princípios, né? Os princípios vão ter que ser traçados, então ele vai seguir as placas, que são as diretrizes. As diretrizes vão funcionar como se fosse um GPS ali. Seu Google Maps, o Waze, o que você usar ali para chegar num local, ele vai ser a sua diretriz. Pensa na diretriz como um GPS. E os princípios, eles vão traçar esse caminho aqui de acordo com as diretrizes que existem para que os princípios do SUS sejam aplicados na prática. Então,
seguindo essas diretrizes, eu consigo chegar aqui com o meu carrinho de princípios ali no meu local desejado, que é o atendimento da população no SUS. Doc, as provas, como eu já falei para você, elas normalmente cobram do mesmo jeito ali que está na legislação. Ou seja, pode ser que caia um texto na íntegra, e é muito importante já que você tenha tido esse contato anteriormente com esses textos, né? E nessa aula a gente vai abordar os mais relevantes. A gente está abordando os textos mais relevantes que vão cair na sua prova. E aí a gente sabe que o SUS ele foi definido ali em 88 na Constituição, e ele vai ter algumas ações e serviços que vão fazer parte ali, né, de uma rede super integrada. E essa rede, Doc, essa rede integrada, ela é uma rede que vai ser regionalizada e hierarquizada. Por que ela vai ser regionalizada e hierarquizada? Para que o SUS funcione. Não tem também como eu aplicar os meus princípios, sendo que eu não tenho uma organização ali propriamente dita para que ele funcione. E tá, continuando aqui nos princípios doutrinários, falando de universalidade. Na universalidade, o atendimento, ele é literalmente como a palavra diz, ele é universal, não tem distinção de raça, de cor, de etnia, de classe social, se eu tenho dinheiro ou não, se eu tenho plano de saúde ou não. O que aparecer ali para ser atendido, ele vai ser atendido, não importa o que aconteça. E na questão da integralidade, a gente tem que lembrar que o ser humano, que o indivíduo que está sendo atendido, ele tem subjetividades, ele tem particularidades, então a gente tem que levar em consideração ali o aspecto físico, aspectos sociais, questões, aspecto espiritual também, e lembrar que cada paciente ele vai ser diferente. Então não adianta eu atender de forma universal todos eles, sem levar em conta essa integralidade. Então, eu tenho que integrar esse paciente de uma forma universal. E aí, somando tudo isso, a gente vai ter a equidade também. Como eu te falei, não confunda a equidade com a igualdade, porque na equidade a gente vai atender de forma universal, integral e para que essa equidade consiga ser aplicada, eu tenho que levar em consideração as diferenças dessas pessoas. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que eu tenho um paciente que ele está acamado. Mas tá, então eu vou atender ele igual, meu paciente está acamado, ele não consegue sair de casa, ele mora no topo de um morro, mora sozinho, é um idoso. Então eu vou falar para esse paciente vir até a unidade de saúde, porque eu tenho que tratar ele de forma igual a todos? Não tem como, né? Então, eu vou lá, eu vou atender esse paciente em casa, até porque por isso que existem visitas domiciliares, que é para atender esse princípio da equidade. Então, eu vou lá, atendo esse paciente de uma forma que eu consiga tratar ele com equidade. E aí, tá, atendi o paciente, só que daí eu tenho um outro paciente que ele consegue sim vir na unidade de saúde. Ele tem autonomia para caminhar, ele consegue, tem carro, não sei. Consegue chegar na unidade de qualquer forma. E aí, isso não significa que eu tenha que atender esse paciente em casa, não tem como, né? Porque se eu tenho um paciente acamado e um paciente que tem condições de chegar até a unidade, e eu vou atender os dois em casa, isso não faz muito sentido, né? Então, a equidade funciona basicamente dessa forma. Você atende de maneira igual, mas mais diferente. Então, é igual, mas é diferente, entendeu? Mais ou menos dessa forma. E aí tá, vamos para a seção 2 da saúde, aqui dos princípios doutrinários, do artigo 196, que ela fala que a saúde é um dever de todos e dever do Estado. Doc, eu trouxe essa seção para você, que era você fazer um print, ler. São três linhas, é muito fácil você colocar isso aqui na sua cabeça. Faz um print aí, faz a sua anotação e decora esse artigo, porque ele com certeza vai cair na tua prova. Então tá, Doc. Eu te trouxe um macete sobre os princípios doutrinários do SUS. E o que eu tô tentando fazer nessa aula, né? Tô tentando fazer você gostar de saúde pública. Gostar de SUS, de todo esse tema que aborda ali saúde pública e saúde coletiva. Então, eu basicamente estou doutrinando você. E quantos princípios fazem parte dos princípios doutrinários? Exatamente, Doc, são 3. Então, você vai lá, lembra de mim que estou tentando te doutrinar a gostar de SUS e lembra que são 3 princípios. Então, lá. Doutrinários, 3 princípios. E quais são esses princípios? Universalidade, integralidade e equidade. Só que aí você tá atrás da tela falando, nossa, que guria louca, né? Não gosta de SUS? Ui, que nojo. Então, daí você tá fazendo essa carinha aqui desse boneco e eu vou ficar triste se você estiver fazendo essa cara, na verdade, né? E aí você vai lá e pega esse ui que você tá mandando pra mim e lembra aqui da universalidade, integralidade e equidade.
das vogais aqui. U, I, E. Beleza, Doc? E aí você lembra desse macetinho aí. E, de novo, Doc, eu trouxe mais uma seção aqui da saúde, só que do artigo 198, que ele vai falar ali da descentralização, do atendimento integral, né, da integralidade e da participação da comunidade. E começando aqui pela descentralização. Essa descentralização é basicamente uma redistribuição das responsabilidades, né, das esferas municipal, estadual e federal. Algumas provas falam sobre essa descentralização de maneira tripartite, porque ela aborda ali o município, o estado e o governo federal. Não esqueça também do Distrito Federal, Doc. E aí, como que acontece essa descentralização? Ela é de forma ascendente. A gente vai ter um enfoque muito maior aqui no município, e aí depois vem o Estado e depois vem a União. Isso não significa que o Estado e a União não sejam responsáveis pelos gastos em saúde da sua região. Muito pelo contrário, eles também são responsabilizados por isso, sim. Só que o município, ele possui uma distância com a sua população muito menor do que o Estado. Então, eu tenho uma cidade e, por exemplo, sei lá, Florianópolis, quem é que vai saber mais sobre a população e as necessidades de Florianópolis vai ser o prefeito, não vai ser o governador, porque o governador, ele tem o estado inteiro para se importar, né? Não só a cidade de Florianópolis. Só que isso não vai excluir a responsabilidade do Estado e muito menos da União, beleza, Doc? E aí tá, eu trouxe esse artigo 15 aqui, que é para você printar e estudar sobre ele aqui. Ver super bem aqui sobre o que ele fala, o que ele define aqui. Por exemplo, ele vai definir aqui, principalmente, as instâncias e mecanismos do controle ali, fiscalização das ações do serviço de saúde, como que essa organização vai ser feita, como que ela vai ser coordenada, e também, principalmente ali, na questão das propostas, de elaboração das propostas para o orçamento anual ali do município, né, de gastos em saúde, porque todo município, toda região, ela precisa ter um plano de saúde ali anual, que vai ser analisado pelos conselhos de saúde, mas a gente já vai falar sobre isso. E aí, printa essa tela aqui e decora também esse artigo 15, beleza? Tá, agora a gente fala um pouquinho sobre a regionalização e sobre a hierarquização. Doc, você lembra lá do artigo 198, né, com os 3 princípios organizativos? O segundo deles fala sobre a regionalização e também sobre a hierarquização, né, dessa rede e sobre essas ações de serviços de saúde. E aí, para deixar essa necessidade mais completa ainda, Doc, a gente tem uma lei, que é a Lei 8080 de 90. Daí ela vai afirmar ali sobre a necessidade, sim, de haver uma regionalização desse sistema e também dessa hierarquização. Porque o que acontece? A regionalização ela deve focar no território. Qual que é a necessidade desse território, o que ele precisa, qual que é o perfil populacional desse território, quais são os indicadores epidemiológicos de saúde e quais são as condições de vida, o que esse município vai precisar. Então, essa regionalização ela é focada ali literalmente para o território. Falou de regionalização, você pensa em território e necessidades desse território. E na questão da hierarquização, é basicamente uma organização, né, de atendimento, de acesso. A gente sabe que a porta de entrada para o serviço público de saúde é a unidade básica de saúde, né, a atenção primária, no caso, não sei como é chamada na sua cidade, mas a maioria dos lugares é a unidade básica de saúde, então nessa aula a gente vai se referir à atenção primária, a porta de entrada ali, como unidade básica de saúde. Então, essa hierarquização existe basicamente para fazer esse controle, para que não hajam gastos excessivos de saúde desnecessariamente. Porque eu não posso chegar num hospital, por exemplo, querendo falar com profissionais de outras subespecialidades, eu estou com uma gripe, eu vou lá e quero ver um ortopedista. Qual que é o objetivo disso? Não faz nenhum sentido, né? Então, a gente tenta resolver o máximo possível na unidade básica de saúde, ali na atenção primária. Caso não seja possível, essas pessoas são levadas a outros níveis de atenção. E aí o que acontece, né? A gente vai ter a atenção primária, que vai funcionar como uma pirâmide, a atenção secundária, a atenção terciária e também tem a atenção quaternária. Na atenção primária, como eu já falei para vocês, é a unidade básica de saúde. Tudo que tiver ali no quesito de tentar resolver a situação
da população, daquele paciente, vai se tentando resolver na atenção primária. Então, na atenção primária, a gente tem resolução para exame diagnóstico, atendimento de ginecologista, pediatra, medicina da família e comunidade, enfermagem, nutricionista, dentista. Então, essa atenção primária ali, ela serve justamente para abordar necessidades mais primárias que não exijam tanta complexidade. Já aqui no setor da atenção secundária, é um setor que demanda subespecialidade. Seja atendimento, internamentos, né, no caso, ortopedista, cardiologista, endocrinologista, essas questões mais com um nível de complexidade um pouco maior que a atenção primária. E aí, lá na atenção terciária, a gente vai falar, né, de complexos hospitalares, internações, cirurgias, ou seja, é uma complexidade muito maior, que a gente chama que é um setor da alta complexidade, né? Então, e daí lembra, Doc, que a atenção primária à saúde ela vai ser a porta de entrada para a resolução dos problemas de saúde da população em geral, né? A gente tenta resolver tudo, a maioria do que é possível na atenção primária à saúde. E beleza, em relação à participação da comunidade, a gente tem a Lei 8142 de 90. Essa lei, ela literalmente vai dispor sobre a participação da comunidade ali no Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E, apesar, né, de constar na Constituição de 88, ela só foi regulamentada aqui durante essa lei, que também foi muito importante ali para o SUS. E aí, Doc, o SUS, ele funciona muito bem, só que eu preciso de instâncias que vão regulamentar esse funcionamento, seja para o seu financiamento, seja para a sua aplicação. São instâncias que vão regulamentar essa funcionalidade. E aí eu vou ter os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Doc, os conselhos de saúde, eles são conselhos que eles são permanentes e deliberativos. Então, eles vão deliberar o que vai acontecer. Eles vão fazer votação, vão deliberar o que é importante ali e vão literalmente deliberar. Eles vão decidir, no caso, né? Vão fazer também o controle e a execução das políticas de saúde, e essas reuniões elas ocorrem de maneira mensal. Já as conferências de saúde, elas vão fazer propostas, então vão propor diretrizes. Lembra que na 8ª Conferência Nacional de Saúde, a gente teve a proposta do Sistema Único de Saúde, e foi aceita. E a gente conhece o SUS, né, como ele é hoje. E essas conferências de saúde, elas acontecem a cada 4 anos, normalmente em setembro. E aí, Doc, uma coisa muito importante também é a questão da paridade aqui, principalmente dos conselhos de saúde. Que essa paridade acontece como? Metade dos constituintes ali desses conselhos são representantes da população e a outra metade são representantes do sistema em si. Pode ser um profissional de saúde, representantes do setor ali da complementaridade, pessoas que estão envolvidas ali com o setor da saúde, né? Nesse caso. Em relação à complementaridade e à resolubilidade, são as partes mais fáceis aqui, na verdade, Doc. No setor privado, por exemplo, a gente tem a Portaria 1034 de 2010, que ela vai falar sobre a complementação das instituições privadas, né, com ou sem fins lucrativos, para dar essa assistência ao SUS. Então, basicamente, quem já é usuário do SUS sabe que, e se você não é usuário, você está sabendo agora, nem tudo a gente consegue resolver na unidade básica. Então, eu tenho um paciente que ele está com um problema que eu estou tentando identificar. É um paciente ali, sei lá, vamos supor que seja um paciente que está com uma paciente ginecológica, que está com suspeita de síndrome do ovário policísticos. Eu não tenho uma máquina de ultrassom na minha unidade básica de saúde, então eu vou solicitar esse exame a ser feito. Quando eu faço essa solicitação, o sistema vai alocar essa paciente para alguma outra clínica, alguma outra unidade. Pode ser um hospital universitário, mas também pode ser uma clínica particular. E quem paga esse exame na clínica particular é o Estado, não é a clínica particular que é boazinha, vai lá e faz o exame da paciente numa boa. Não, é o Estado que paga a partir dessa complementaridade do sistema de saúde. E aí, o que é capacidade resolutiva, né? Essa resolubilidade, ela é literalmente isso, Doc. Essa capacidade resolutiva é
uma exigência que quando esse indivíduo busca atendimento, quando o paciente busca atendimento, ele tenha o atendimento que vai corresponder às necessidades dele. Então, o sistema ele tem que ser capacitado para enfrentar e resolver essa necessidade desse paciente em si. É literalmente isso, a resolubilidade é resolver a situação de um indivíduo ali que está precisando de atendimento. E aí, Doc, você lembra lá dos princípios organizativos? Eu trouxe um macete muito bom aqui pra você. Espero que você goste. E eu acho que se tiver alguém aí dos anos 90, vai gostar. E se não tiver, você vai conhecer agora um cara super legal, que é o Compadre Washington. Ele era o cantor lá do El Chan. Procura aí no YouTube. Procura em algum lugar aí o que é El Chan. E você vai conhecer o Compadre Washington. Então tá. Por que eu trouxe o Compadre Washington aqui? Porque ele me fala sobre a complementaridade do setor privado. Então, você pega aqui, Compadre Washington, você lembra da complementaridade do setor privado. Você também lembra da participação social. E aí o D é a descentralização, que essa parte é muito importante. O SUS ele é uma ferramenta descentralizada. E o RE, você lembra da resolubilidade. Então, o Compadre Washington me traz tudo isso aqui para eu me lembrar dessas frases, dessas palavras, dessas resoluções aqui do SUS. E aí, Doc, o que acontece, né? Se você não lembrar disso, ele vai te mandar pro RH, porque a chefe é chefe, né? E no RH você vai descobrir sobre a regionalização e sobre a hierarquização. E agora, Doc, eu trouxe uma perguntinha para você, para ver se você conseguiu entender essa aula de forma resolutiva, né? Assinale a alternativa que contém os princípios do SUS. Doc, se você assinalou a alternativa A, parabéns, super certo. Se você errou, não tem problema, tenta resolver de novo, assiste essa aula de novo e tenta resolver essa questão novamente. Então, a gente tem aqui nessa escolha correta os princípios doutrinários e organizativos. Está preparado para ver a resposta daquela questão que eu te fiz lá no começo da aula? Doc, então, um paciente HIV positiva está em tratamento e tem um plano de saúde oferecido pela empresa na qual trabalha. Ela é acompanhada por infectologista em consultório particular e realiza exames cobertos por seu convênio médico. Todos os meses, a paciente retira gratuitamente medicamentos antirretrovirais dispensados por serviço público de referência do Sistema Único de Saúde. Qual é o princípio do SUS que garante às pessoas o acesso a esse medicamento? É o princípio da universalidade, Doc. A universalização à saúde ela é um direito à cidadania de todas as pessoas, independentemente de classe, né, de renda, dessas situações. Então, essas ações e serviços, né, elas devem ser garantidos a todas as pessoas, independente de tudo isso que eu falei, né, de sexo, raça, etnia e de todas essas particularidades. E é basicamente isso, Doc. E agora vamos para os nossos flashcards, para tentar memorizar um pouquinho mais sobre essa aula. Cite os princípios organizativos ou operacionais do SUS. Regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e a participação popular. Cite os princípios doutrinários ou éticos do SUS. Universalidade, integralidade e equidade. A Lei 8142 de 90 é aquela que define a participação popular e o controle de gastos do SUS. A Lei 8080 de 90 é aquela que é a lei que vai instituir o SUS, Doc. Para que serve a hierarquização em saúde? Para organizar e otimizar os serviços em níveis de complexidade distintos. O modelo de descentralização em saúde é tipo tripartite. Explique. É descentralizado para os níveis municipal, estadual e federal, de maneira ascendente, em que a ênfase é o município. Como ocorre a participação da comunidade na gestão do SUS? Acontece através das conferências de saúde e também dos conselhos de saúde. Doc, bora ver como que essa questão pode cair numa prova? Essa aqui é da residência da Universidade Federal de Santa Maria, de 2021.
O planejamento do Sistema Único de Saúde é uma função gestora que, além de requisito legal, é um dos mecanismos relevantes para assegurar a unicidade e os princípios constitucionais do SUS. Portanto, deve expressar as responsabilidades dos gestores de cada esfera do governo em relação à saúde da população, bem como deve estar articulado constantemente com o monitoramento, a avaliação e a gestão do SUS. A partir dessas concepções de planejamento, considere as afirmativas a seguir. 1. O planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua de responsabilidade de cada esfera do governo. O monitoramento e a avaliação devem ser processos periódicos orientados por indicadores determinados, prioritariamente pelo Ministério da Saúde. O monitoramento compreende o acompanhamento regular das metas e indicadores, pois expressam as diretrizes, os objetivos da política de saúde em um determinado período e o seu cotejamento com o que foi planejado. E alternativa 4. A avaliação que considera os efeitos sobre a saúde da população é denominada avaliação de eficiência. Printa não, né, Doc? Pausa o vídeo e tenta responder. E agora eu vou te dar a resposta. Alternativa B. Apenas a 1 e a 3. Então, aqui o planejamento ele vai consistir em atividades obrigatórias e contínuas, sim, de responsabilidade de cada esfera do governo. Lembra que eu falei para você sobre o plano de saúde, que tem que ser feito de maneira anual ali pelo município? Lembra disso. E aí, a alternativa 3, né? O monitoramento compreende o acompanhamento regular das metas e indicadores. Aí a gente vê lá as ações dos Conselhos Nacionais de Saúde, dos Conselhos de Saúde, né? Pois eles vão expressar ali as diretrizes, os objetivos da política de saúde em determinado período e o seu cotejamento com o que foi planejado. Em resumo, Doc, o que você não pode sair dessa aula sem saber é, em questão, a diferença ali, né, dos princípios doutrinários e organizativos. Pelo amor de Deus, Doc, não saia dessa aula sem ter entendido a diferença desses dois princípios. Também as diretrizes, né? Lembra que as diretrizes elas vão ser um GPS. Não esquece disso. E que toda essa aplicação ela vai ser entrelaçada por redes de funcionamento, não funciona de maneira sozinha. Então, são redes que se conectam e que são, apesar de ser uma rede, vai ter que atuar de maneira diferente, mas igual em vários aspectos de aplicação da saúde pública aqui no Brasil. Lembra que a gestão do SUS ela é descentralizada e existe uma hierarquia de acesso. Mas não é uma hierarquia de uma forma negativa, é uma hierarquia de forma positiva de modo a otimizar o atendimento em saúde, né? Para não ficar uma coisa bagunçada, para não ter um gasto desnecessário em alguns setores. E essas são as referências da aula, Doc. Eu espero que você tenha gostado da aula e até a próxima. Obrigada!